E com ele que foi eleito o melhor da partida. Felipe Jonathan, primeiro, quero te agradecer por participar aqui do De Olho no Peixe. É um dia de folga hoje pro elenco, a gente sabe que todos vocês querem ficar à disposição da família, tá com a esposa, você que tá com filhinha recém-nascida, né, e a gente sabe o quanto é gostoso poder curtir esse momento. Parabéns pela chegada da sua pequena, e quero que você fale qual foi o sentimento de poder ajudar o Santos da forma como foi, né, fazendo uma grande partida, marcando o gol, sendo eleito o melhor da partida. Felipe Jonathan, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse jogo tenso, né? Eu costumo falar, eu já dei algumas entrevistas hoje, eu costumo falar que a gente estava em 3 dias vivendo do inferno ao céu, né? E, graças a Deus a gente pôde fazer um grande jogo ontem contra o Boca Juniors. Querendo ou não, é um clássico, Brasil e Argentina, 2 camisas de peso, e graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo ontem na Vila Belmiro. Muito bem. Caio Rucilo, a sua pergunta, então, ao nosso convidado, Felipe Jonathan. É bem no que eu falei, né, do destaque inicial. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde, né, ao Felipe Jonathan, a gente agradece a presença aqui. Felipe, vocês passaram por um momento aí que, poxa vida, né, acho que não estava nos planos de ninguém, né, vocês vinham de uma final de Libertadores, classificação novamente para Libertadores da América, um bom confronto contra o São Lourenço na pré-Libertadores. E aí as coisas foram se complicando, perda de técnico, risco real de rebaixamento no Campeonato Paulista. E nesses últimos dias, né, nesses últimos 8 dias, né, de terça passada para essa terça dessa semana, foram 4 jogos, 3 vitórias, um clássico que o Santos até jogou de igual para igual com o Palmeiras no próprio Allianz Parque. Enfim, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de superação desse elenco para passar por tudo isso nesse curto espaço de tempo. Boa tarde. Primeiramente, a gente tem que falar que o Santos é inexplicável, né, cara? Às vezes a gente fica sem entender o que acontece nesse clube. Quando tudo tá dando errado, a gente mexe alguma coisinha ali, outra cá, a gente vai treinando, a gente vai evoluindo, vai crescendo. E sempre o grupo unido, sempre todo mundo no mesmo pensamento positivo. Mesmo nos momentos difíceis, a gente pensa em dar certo e nunca muda o planejamento. Então isso tem dado certo, né? Infelizmente a gente não conseguiu alguns resultados, como no clássico, né? A gente almejava muito vencer esse jogo para entrar de vez na briga pela classificação do Paulista. A gente nas nossas redes sociais e publicamente a gente fala que foi um vexame. O Santos está brigando para não cair para a segunda divisão. Pedimos desculpa ao torcedor por esse momento vivido durante esse Campeonato Paulista, mas a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, né? Você foi perfeito. Em 10 dias do jogo do Bragantino para cá, a gente fez 5 jogos, então tá dando 2 jogos por dia, um jogo em cada 2 dias, então isso atrapalhou muito. Aí teve que mexer elenco, teve que rodar os jogadores. Pelo lado foi muito positivo, porque todo mundo teve a oportunidade de mostrar o seu futebol para o cenário mundial. Então a gente espera que agora, nessa sequência agora, a gente possa fazer grandes jogos. Agora a gente está focado especialmente na Libertadores para, se Deus quiser, conquistar a classificação. E um ponto positivo também, né, que a gente já é o segundo jogo sem tomar gol, então a gente espera continuar evoluindo cada vez mais. São 5h38, Felipe Jonathan, o autor do gol da vitória diante do Boca Juniors, o eleito melhor da partida na vitória de ontem na Vila, é o nosso convidado. Isabel Nascimento, a imparcialmente santista, também pergunta ao nosso lateral esquerdo. Diga, Bel. Bom, agora eu tô um pouco mais calma, mas novamente queria te parabenizar pela partida e pelo gol de ontem. E você mesmo disse, né? São jogos a cada 2 dias. Como que você consegue assimilar esses jogos ainda com a mudança de comando técnico, né? O Santos, que nas últimas 3 semanas teve 3 treinadores. Você tem a passagem do Rolando, você tem a passagem do Marcelo Fernandes, agora a chegada do Diniz. Como conseguir assimilar também o novo comando técnico com tantos jogos? Obrigado pela mensagem. A gente tem que procurar sempre evoluir, né? Então, foi momentos difíceis, né? Na saída do Holanda, todo mundo gostava muito do trabalho dele.
A gente pediu para ele continuar no clube, só que por decisões dele, pessoal, ele resolveu sair. E aí o Marcelo Fernandes assumiu, como sempre quando assume tem feito bons trabalhos, como foi aquele jogo da LDU lá em Quito, que a comissão do Cuca estava com o Covid, ele assumiu muito bem, em outras passagens também. E aí chegou agora o Diniz, né? Em um dia ele conseguiu já trabalhar um pouco o seu modo de treinamentos. Inclusive o gol que a gente fez foi uma jogada bem trabalhada no quesito ofensivo na véspera do jogo do Boca Juniors, e agora a gente espera com essa semana cheia, né? Agora eu acho que ele vai ter em torno de 3 semanas cheias aí para trabalhar o elenco. Esperamos cada vez mais se fortalecer e ter a cara do futebol do Diniz. Fábio Lázaro, também integrante da nossa mesa desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, fazendo a sua pergunta ao Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, boa noite mais uma vez para você. Boa tarde, que ainda não passamos às 6 da tarde. Boa tarde para você. Parabéns pelo gol, pela vitória de ontem. Eu vou puxar aqui, pouco mais de um ano atrás, eu até abri aqui quando você entrou, que uma semaninha antes da pandemia começar e de treinamento fechar, o futebol parar, não sei se você vai lembrar, certamente não, porque são muitas entrevistas, mas eu entrevistei você no CTR Pelé pelo Diário Lance, e uma frase que me atentou muito, meses depois, quando o Santos chegou na final da Libertadores, é quando você diz assim, abre aspas, quem sabe daqui a alguns meses estaremos jogando um campeonato no Catar, que é um objetivo meu pessoal. Na época, isso era inimaginável para muitos. Só que o Santos bateu na trave, quase foi pro Catar se não fosse aquele gol do Breno Lopes, o Santos chegou à final da Libertadores. Agora o Santos consegue, né, assumir a vice-liderança do grupo nessa edição da Libertadores, algo que já poucas pessoas imaginavam depois das 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. Para quem já contrariou as estatísticas no ano passado, qual é a receita para contrariar de novo esse ano? Como eu falei anteriormente, né, o Santos é inexplicável. A gente continua trabalhando, cara, a gente continua lutando. Eu lembro da entrevista, se eu não me engano, foi no banquinho perto do campo que a gente deu essa entrevista. E eu fui muito feliz na palavra, né, porque eu sempre acreditei no nosso grupo. Eu tô na 3ª temporada já aqui no Santos, iniciando com apenas 23 anos. Cada ano que passa é um grupo melhor, um grupo mais evoluído, um grupo, agora tá vendo uma meninada muito boa, que tenho certeza que vai crescer muito e vai dar muito retorno para o clube, como é o caso do Ângelo, Kaique, Pirani, Caio Jorge, entre outros. E a gente o torcedor pode ter certeza que dentro de campo, nos treinamentos, todo dia quando a gente sai de casa, a gente dá o nosso máximo, a gente dá a nossa vida para poder colocar o Santos sempre no êxito, sempre engrandecendo cada vez mais a camisa do Santos, que já é gigante no cenário mundial. Então o torcedor pode esperar bastante empenho, que a gente vai tentar chegar como chegou em 2019, na final do Brasileirão, em segundo colocado. Queríamos o título, não conseguimos. Em 2020 chegamos, batemos na trave nessa Libertadores por um detalhe, que foi um gol no último minuto, no último lance do jogo praticamente ali, e na única finalização do adversário no gol, que foi aquele cabeceio. E esperamos continuar tentando, que eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai bater campeão e comemorar um título com a camisa do Santos. São 5 da tarde e 42 minutos. Felipe Jonathan é o nosso convidado, lateral esquerdo do Santos. Felipe, você ontem saiu do jogo aparentando dores na virilha. Como é que você está se sentindo hoje? Aquilo foi só um susto? Já foi submetido a exames? Você acha que pode preocupar visando o jogo de La Paz da próxima terça-feira? Bom, senti uma fisgada no adutor, né? Já venho sentindo um pouco alguns jogos pela conta de muitos jogos tá tendo aí durante a temporada. Depois que eu retornei da folga, que deram de uma semana após Campeonato Brasileiro da última temporada, eu atuei todos os jogos na Libertadores e alguns jogos do Paulistão. Então eu senti um pouco no final do jogo, então para me precaver um pouco, eu pedi para ser substituído, porque às vezes quando a gente força muito uma situação, acaba rompendo. Então eu fui ali no meu limite e estou fazendo um tratamento aqui intensivo para poder estar apto para esse jogo de La Paz. Bom, precisamos liberar o Felipe Jonathan. Isabel, sua última pergunta para ele, por favor. Hoje você joga numa posição no Santos que a gente não tem reposição, né? Por isso que a gente fica tão preocupado até quando você espirra em campo, porque de maneira alguma a gente quer que o Felipe Jonathan nunca se lesione. Como é estar numa posição que, por mais que às vezes a gente possa jogar com algum jogador improvisado, tá numa posição tão importante sem ter alguém
no banco, né? É uma pressão? É algo que você se sente mais confortável? Como é pra você? Bom, em todos os clubes que eu passei, né? Aliás, eu passei em 2 clubes só, né? Em todos os anos que eu tive como profissional, na base, eu sempre tive um atleta na posição para disputar. E esse ano de 2020 para 2021 está sendo diferente. Infelizmente, pelo transfer bom, o Santos não conseguiu contratar um atleta da posição, mas sempre eu procurei, independente de ter uma sombra ou não, de um cara disputando posição, tá evoluindo, crescendo. Claro que toda profissão, não só no futebol, a profissão de jornalista, a profissão pedreiro, qualquer outra tem as oscilações, e a minha não seria diferente. Tem momentos que eu vou bem, tem momentos que, exemplo, no jogo do Palmeiras, foi um jogo que a gente estava muito tenso pela questão de se classifica ou não poderia perder o jogo, e acaba que a gente errando em um caso ou outro. Então, eu procuro sempre estar me cuidando. É bem diferente, sim, tá sendo um cara da posição, mas eu procuro sempre estar evoluindo, crescendo, para fazer minha parte dentro de campo junto com meus companheiros. 5h45. Felipe Jonathan, eleito melhor jogador da partida. Santos 1, Boca Juniors 0, o autor do gol, nosso lateral esquerdo titular do alvinegro mais famoso do mundo. Felipe, muito obrigado por disponibilizar aí um tempo dessa tua folga para bater um papo com a gente. Sei que você tem compromissos particulares já, então muito obrigado, e a porta aqui do De Olho no Peixe está sempre aberta para você aqui na Rádio 9 FM. Valeu, Felipe Jonathan. Valeu, Xará. Obrigadão, pela oportunidade. Falando um pouco aí sobre essa grande vitória da gente contra o Boca Juniors. Esperamos agora dar uma sequência boa de trabalho com o professor Diniz, para que a gente possa estar evoluindo e cada vez mais conquistar vitórias e estar sempre no topo. Tamo junto. Tamo junto.